Para que o bebê tenha uma vinda ao mundo tranquila, os obstetras devem estar perfeitamente preparados para enfrentar complicações durante o parto. O domínio absoluto das técnicas do parto vaginal instrumentado pode salvar vidas. Não todos os dias, mas cada vida salva é importante. Na maioria dos países do mundo, cerca de 30% das crianças nascem através cesariana e a tendência é crescente. Apenas 1 em cada 100 bebés hoje em dia vem ao mundo com o uso dos forceps. 1 em cada 2 casos, o parto instrumental seria mais indicado do que a cesariana. SimOne é o primeiro simulador que focaliza os aspectos da obstetrícia. Como instrumento de formação, ele aborda diversos métodos de transmissão do conhecimento. O parto vaginal instrumentado continua sendo imprescindível no cenário obstétrico atual. A formação inclui partos com uso de vácuo extrator ou de forceps, mas com os métodos disponíveis no momento não é possível treinar suficientemente os profissionais de forma dinâmica. Até agora, sempre se tratavam de modelos estáticos. Com o SimOne, pela primeira vez, é possível aplicar forças de tração adequadas na direção correta e, assim, dar aos jovens profissionais a segurança necessária para a sua aplicação em pacientes reais. Cerca de 30% dos partos são feitos por cesariana, 5% com vácuo extrator e 1% com forceps. Cada tipo de parto instrumental tem suas razões. A escolha de um método deveria depender exclusivamente da sua indicação médica e não de motivações mercantilistas. Para poder escolher o método correto, todos os obstetras devem dominar as técnicas operativas. A conclusão do parto por cesariana oferece riscos para a mãe e para a criança. Dores prolongadas na cicatrização, aderências uterinas ou, na pior das hipóteses, mortalidade devido à infecção adquirida podem ser algumas das consequências. O forceps e o vácuo extrator, ao contrário, auxiliam o parto fisiológico. Os hospitais apostam cada vez mais na cesariana, pois ajuda a programar melhor os partos, além de representar um fator de lucro. Na parte prática da sua formação, os obstetras são preparados para os procedimentos mais comuns e importantes na sala de partos. Aprendem diretamente na mãe e na criança. O currículo de especialização dos médicos prevê operações de suporte ao parto. No entanto, os médicos muitas vezes não têm a oportunidade de ver várias patologias. Um treinamento abrangente no simulador prepara o obstetra também para enfrentar com excelência estas complicações menos frequentes. Mesmo os médicos mais experientes ficam estressados nestas situações. Não passaria pela cabeça de ninguém colocar um avião lotado de passageiros nas mãos de pilotos sem experiência em simulador de voo. O mesmo é válido para os médicos. Treinar no simulador, proceder corretamente no paciente. Um instrumento de formação, ele aborda diversos métodos de transmissão do conhecimento. Com base no treinamento orientado por modelos, exercita-se a destreza e o manuseio dos forceps e do vácuo extrator de forma bastante realista. Com um método de treinamento baseado em problemas, e obstetras aprendem a avaliar corretamente as complicações durante o parto e a lidar com elas. O software oferece diversas opções de línguas, podendo ser usado internacionalmente. O simulador pode ser constantemente atualizado por meio de modernas mídias removíveis, como por exemplo um cartão flash card, e assim ser mantido no mais recente estado técnico. Todos os desenvolvimentos futuros podem ser implementados no aparelho através da atualização software.
O constante desenvolvimento do software é feito em conjunto com obstetras. Os professores universitários dão tom, nesse caso, pois o uso do Simone lhes permite uma forma de transmissão do conhecimento. Cenários complementares, como por exemplo a simulação de intolerância medicamentosas, estão sendo estudadas. O excepcional no Simone é: o simulador reúne diversas ferramentas do médico. No parto real, o médico se orienta pelo conjunto de anamnese, sintomas e diagnóstico. O mesmo acontece na simulação. A cardiotocografia e o partograma, bem como os dados laboratoriais, são alinhados. Outra funcionalidade interessante é a visão interna, tornando a mecânica natural do nascimento bastante real. Na prática se verá quais os complementos necessários e apropriados. As experiências didáticas práticas e o desenvolvimento do simulador caminham de mãos dadas. Daqui a 10 anos, o Simone será ainda mais atual e complexo do que agora. Mesmo que a contratação auxilie na conclusão do parto vaginal instrumental, é preciso muita força do médico. O Simone exibe isso de modo bastante realista. Por isso que o feto no simulador é acionado por um motor de alta potência. Para o uso seguro, o aparelho dispõe de um interruptor de emergência, o qual, quando acionado, desliga o motor. As características marcantes e patenteadas do simulador são a sensação muito real ao toque e seu software abrangente, que implementam as reações dos pacientes, mãe e filho, de acordo com os procedimentos médicos adotados por usuário do simulador. A operação do simulador foi projetada de forma bastante clara. Cores diferentes separam entre si as principais configurações, os botões de controle para o instrutor e a barra do menu para o aprendiz, ou seja, o usuário do simulador do parto. Aqui se encontram informações para o anamnese e diagnóstico, bem como as opções de intervenção. Os diversos parâmetros para serem inseridos individualmente através dos botões de opções, como por exemplo a exibição gráfica, o volume do som, etc. Informações de apoio e aparelhos virtuais de diagnóstico dão ao treinando todos os dados necessários para poder avaliar adequadamente o estado da mãe e da criança. Por exemplo, se durante o parto houver um período prolongado sem que haja nenhum avanço, o usuário do simulador poderia administrar ocitocina, ou ele pode decidir fazer uma amniotonomia ou uma episiotomia. Ao ultrapassar o limite, a frequência e intensidade das contrações aumentam de forma retardada, o que se podem ver muito bem na tela durante a cardiotocograma. O tempo de espera pode ser adiantado no modo de avanço rápido. O simulador do parto oferece 2 cenários, os quais também são diferenciados entre si por meio de cores. No aprendizado orientado por modelos, treina-se a destreza no manuseio do fórceps e do vácuo extrator. No aprendizado orientado por problemas, é preciso lidar com a gestão completa do parto. Cada mulher representa um cenário de parto com complicações específicas. O orientador do treinamento pode decidir, com base na anamnese, qual complicação irá se apresentar para o treinando com a escolha de um cenário específico. As fontanelas e a sutura sagital podem ser apalpadas na cabecinha. Com a espinha ischiadicae palpável, o treinando aprende a determinar a altura do ponto de controle e a posição do feto.
Somente depois de atingir a parte central ou saída da pelve deve-se iniciar o procedimento do parto vaginal instrumental. Com o diagnóstico de posição, identificação da sutura sagital e das fontanelas, determina-se de forma bem realista a posição do feto. Agora se pode experimentar a aplicação correta do instrumental. Assim que se tiver certeza de não haver pinçado nenhuma parte mole, pode-se dar início à extração. Nas duas variantes do parto vaginal instrumentado, treina-se principalmente a direção de tração e a quantidade de força a ser aplicada. Como a cabeça do feto precisa primeiro passar pela sínfise pubiana, é importante aplicar um instrumento no ângulo correto. É óbvio que a força a aplicar deve ser tal que não cause nenhum dano ao feto. No aprendizado orientado por problemas, é preciso lidar com a gestão completa do parto. Esta unidade de treinamento simula eventuais situações de risco. Como na vida real, há diversos aparelhos de diagnóstico e procedimentos de intervenção disponíveis. O treinando pode obter rapidamente uma visão geral da situação com base nestes dados e decidir-se como e qual deverá agir. Dependendo do tipo de intervenção escolhida pelo treinando, o software reagirá de forma variada a cada medida adotada. Para colocar o treinando em situação de estresse bem real, o aparelho emite ruídos cardíacos do feto e gemidos da parturiente. Há diversos tipos de intervenção à disposição, como na vida real, também aqui nem todo parto termina em parto vaginal instrumentado. O aparecimento do índice de apagar na tela ao final do parto informa-se sobre o sucesso da gestão do parto. Esse índice será pior se o treinando hesitar em tomar certas medidas. Cada medida adotada durante o parto é armazenada e fica disponível na tela para posterior avaliação. Cardiotocografia, partograma e a exibição em 3D também aqui são sincronizados. Diversas situações-chave podem ser avaliadas sem pressão de tempo e discutidas em conjunto. Posso dizer com certeza que com o treinamento no simulador Simona, eu me sinto muito mais confiante no manuseio de fórceps e do vácuo extrator durante o parto. O impulso para desenvolver este aparelho e a pesquisa de cunho científico de mecânica do parto do simulador ocorreu no Instituto Central de Tecnologia Médica da Escola Técnica Superior de Munique. O Instituto esteve constantemente envolvido no acompanhamento do projeto, em especial na pessoa do professor Dr. KTM Schneider. A empresa de renome alemã DRIB Scientific assume a produção e a distribuição do simulador Simone. A DRIB Scientific é o líder mundial no fornecimento de materiais didáticos no mercado de anatomia. Devido ao seu grande sucesso internacional, ela foi aceita em círculo dos Hidden Champions, uma honraria especial para esta empresa de porte médico que desde 1948 é sinónimo da primeira qualidade. No plano internacional, 800 colaboradores da empresa trabalham para que esta continue sendo líder do mercado para ajudar as pessoas. Os primeiros simuladores de parto na Escola Técnica Superior de Munique surgiram aqui no âmbito do seu trabalho de conclusão de curso e de dissertação de mestrado e formam, por conseguinte, a base para o desenvolvimento de um produto adequado para a produção em série pela empresa DRIB Scientific, ou seja,
o simulador que hoje vemos aqui. Isso naturalmente me alegra sobremaneira, pois, no caso deste simulador, se trata de um produto tecnicamente bastante complexo que, devido à sua multifuncionalidade, precisa ativar inúmeras interfaces junto ao usuário. Aqui temos figura como interface óptica. Temos a sensação de toque. Temos o aspecto acústico. Todas essas interfaces precisam de ser operadas por um modelo complexo para que pareçam reais e para que elas realmente, por uma grande inversibilidade, remetam o usuário para dentro de uma sala de parte virtual. E fico realmente feliz que a empresa tenha conseguido tornar o produto adequado para a produção em série, em um produto que qualquer um pode tirar proveito atualmente.